Boa noite. Boa noite. Chegamos ao último domingo do mês de abril. E quantas coisas e feriados vivemos neste mês. Neste domingo de gratidão, somos lembrados daquilo que Deus fez em nossas vidas ao longo desse mês. E pensando nisso, o tema da mensagem de hoje é servos em crise. Eu sei, talvez não tenha muito a ver, né, crise com gratidão, mas, verdade seja dita, a verdade é que vivemos um mundo em crise. Desde que o pecado ele entrou no mundo, Deus diz imediatamente a Adão: maldita é a terra por tua causa. Ao longo da história do mundo, o mundo ele foi palco de crise. Temos a crise de 29, do feudalismo, capitalismo, e eu não vou dar nenhuma aula de história a partir disso. Mas, como diz uma música popular, que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Contudo, tanto o pecado quanto a criação de Deus permanecem distintos e entrelaçados na nossa experiência humana. Enquanto indivíduos, no entanto, o mal ele não tem nenhum poder e nunca vai ter de arruinar aquilo que é imutável perante a fidelidade de Deus. Ou seja, não vivemos no mundo, no inferno, e nem estamos vivendo no mundo tenebroso, apesar de tão ruim que ele possa parecer ser. Em outras palavras, o pecado é como uma caricatura, que apesar de ter características reconhecíveis, representa uma imagem distorcida do que realmente é. Na Bíblia, nós temos inúmeras histórias de pecados. Cada um de nós temos a nossa própria história de pecados. Um best-seller pecaminoso. Histórias de frustrações, desobediência, mentiras, traições. Todos nós temos os protagonistas. Como diz o teólogo Albert Wolters, toda a criação participa do drama da queda humana e da libertação completa em Cristo. E é neste contexto do drama da queda que hoje vamos refletir sobre o texto bíblico de Jeremias, capítulo 1. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para a gente poder ler o texto de hoje. Está sendo transmitido. Vamos lá. Estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela 2ª vez, dizendo: o que você vê? Eu respondi: vejo uma panela fervendo
ela está inclinada para o lado do norte. O Senhor me disse: do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, declara o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todos os muros que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra eles por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram a obras que as suas mãos fizeram. Você, porém, prepare-se, vai dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Hoje, faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus oficiais, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, declara o Senhor. Bom, Jeremias, no texto que vemos hoje, ele era filho de Ilquias, que foi um sacerdote importante durante o reinado de Josias, na cidade de Anatote. E é interessante que o rei Josias, ele foi um rei que ficou conhecido como um rei que agradou a Deus. Quando lemos lá em 2 Reis e Crônicas, nós vemos a sua história e o seu legado como um rei que combateu a idolatria no meio do seu povo. Um rei que leu as Escrituras, percebeu que seu povo estava vivendo de uma maneira diferente do que estava sendo ordenado, que rasgou as suas vestes e orou a Deus. E é interessante que é nesse contexto que Deus fala com Jeremias. Mas não para por aí. O reinado de Josias acaba, seus filhos assumem e voltam a ter atitudes que desagradam a Deus, como os governantes passados também tiveram. Mas Deus, ele vai falar de novo e de novo com Jeremias. E é interessante porque a primeira coisa que aprendo, olhando para esse cenário, para esse contexto, é que o chamado de Deus não tem a ver com um governo ser bom ou ruim. Não tem a ver com circunstâncias políticas, sociais, econômicas, culturais. Não tinha a ver com a ideia de que Deus queria manter Jeremias ocupado. Vou chamar você, Jeremias, já que você não está fazendo nada, vem aqui. Não tinha a ver com isso. A vocação de Jeremias e o chamado de Deus para ele tinha a ver com quem ele era. E a pergunta que tenho para todos nós nessa noite é: quem você é? Quem eu sou? A questão é que, seja qual for a nossa resposta, uma coisa é certa: o serviço, ele não nos define. Ao longo dessa série de mensagens, nós temos aprendido e refletido que nossa identidade espiritual é ser servo. Ou seja, não somos aquilo que fazemos, mas quem somos em Deus. E algo que eu acho incrível na história de Jeremias é que Deus o escolheu para servi-lo, antes mesmo do seu nascimento. Não tinha a ver com o que Jeremias tinha feito ao longo da vida ou se tornado. Jesus falou assim: olha, Jeremias, já que você se tornou um grande sacerdote, eu te escolhi. Não tinha a ver com isso. Deus o escolheu quando ainda era uma substância informe. No livro de Salmos, capítulo 139, versículo 16, o salmista diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Em Gálatas 1,15, o apóstolo Paulo diz: Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça quando lhe agradou. E aí, quando eu estava lendo e refletindo sobre o texto, eu lembrei que essa semana, eu e umas amigas, nós nos aventuramos na cerâmica fria, que é o novo hobby do momento. E é interessante porque, quando eu comecei os trabalhos manuais, ali com aquela cerâmica, que nada mais é, eu considero uma argila gourmet, né?
uma argila gourmet, eu entendi que eu não sabia, quando eu peguei, o que aquela argila poderia se tornar. E, na verdade, eu ainda não sei se ela vai ser útil. Porém, diferente de mim e dessa experiência, é interessante que Deus, Ele nos escolhe quando ainda não tínhamos sido formados. Ele nos escolheu na nossa inexistência. No entanto, apesar de Jeremias ele ser escolhido de Deus, Jeremias ele tinha medo de falar. Jeremias ele não se considerava adequado para exercer aquilo que Deus o estava chamando. Que foi o que lemos no versículo 6, que diz: "Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem." E com isso, nós temos um primeiro aspecto da crise de um servo: o medo. O medo, ele nos paralisa, distorce a nossa visão sobre o outro e sobre nós mesmos. E nesse contexto, o medo de Jeremias trouxe um sentimento de inadequação e incapacidade. O medo é uma caricatura tenebrosa. Quando estamos com medo, não avançamos, fugimos e isolamos. O medo, contudo o medo, é interessante que ele também pode ser uma ferramenta que nos leva à dependência de Deus. Porque no texto que vemos, a mensagem que Jeremias anunciava para o povo não era dele, mas a mensagem era do próprio Deus. Irmãos e irmãs, o que o medo tem feito com você? Seja qual for o lugar que o medo tenha te levado nesta caminhada, a resposta de Deus para mim e para você é: não tenha medo. E é interessante porque, verdade seja dita, quando a gente fala sobre serviço a Deus, somos todos servos inadequados. Ninguém pode dizer assim: olha só, eu sou totalmente adequada para esse serviço a Deus. Porém, no meio de uma crise, precisamos do poder de Deus. E este é o segundo ponto que gostaria que refletíssemos nessa noite. Deus, Ele derrama poder na vida de Jeremias. Meu irmão e minha irmã, não tem como fazermos nada para Deus se o próprio Deus não nos capacitar. É a presença contínua e sustentadora deste Deus que nos mantém na caminhada. Como lemos no versículo 9, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho na sua boca as minhas palavras. A expressão tocar a boca neste contexto, ela significa tanto purificação quanto capacitação. Por isso a gente precisa do poder de Deus, não somente para sermos capacitados para o serviço, mas para purificar a nossa vida. Porque como a gente vê lá no texto de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai dela, pois vem do coração. Por isso, nós precisamos do poder de Deus para sermos transmissores de palavras de vida. Em tempos de crise, que palavras temos proferido? Hoje, Deus convida eu e você a sermos resposta em meio à crise. E algo que eu acho lindo na história do Evangelho é que Deus escolhe pessoas inadequadas e em crise para transmitir as suas palavras de esperança neste mundo caótico. E em crise também. Porque, para Deus, as crises elas são oportunidades para glorificar o teu nome. Por isso, seja qual for a crise que eu e você estejamos enfrentando, devemos sempre orar a Deus, pedindo graça e poder dele sobre a nossa vida. E é interessante que, após Deus capacitar Jeremias, ele pergunta: Jeremias, o que vês? Precisamos, irmãos e irmãs, estar com os olhos abertos para aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Seja pela natureza ou através de eventos, Deus se revela a este mundo. E é através dele e da sua palavra que conseguimos enxergar a imagem dele sendo refletida, não uma caricatura. Em tempos de crise, precisamos olhar
para o mundo com as lentes do Evangelho. E por isso eu te pergunto, qual lente você tem utilizado? E com isso nós chegamos ao último ponto desta noite, que é coragem. Deus, ele encoraja Jeremias a fazer aquilo que ele estava chamando. Deus não promete aceitação, sucesso quando chama Jeremias. Deus, ele promete força. No versículo 17, vemos ainda que Deus diz, você, porém, prepare-se. É interessante que em outras traduções, essa mesma expressão, ela está escrita como cinge os teus lombos, que era uma palavra muito utilizada para uma pessoa que estava se preparando para uma batalha ou trabalho pesado. E por isso que a gente precisa, irmãos e irmãs, cingir nossos lombos, nos preparar para as batalhas pessoais que enfrentaremos quando estamos caminhando e obedecendo a Deus. Como dizem por aí, a vida do crente não é fácil. E nem vai ser, ao menos nessa vida. E como você tem se preparado? Como você tem lidado com as crises que te atingem? Jeremias, ele deveria se preparar para ingressar em um ministério extremamente difícil. Deus, ele estava chamando Jeremias para o ministério profético de anunciar o julgamento divino sobre Judá por causa da idolatria. Hoje, Deus chama eu e você para anunciarmos a sua palavra em um mundo idólatra que diz, só se vive uma vez, onde você busca a felicidade a qualquer custo. No entanto, para Jeremias proclamar a mensagem, Jeremias precisava crer. Meu irmão e minha irmã, será que cremos na mensagem do Senhor? Como essa história e essa mensagem tem ressoado em você? Talvez, assim como Jeremias, você se sinta inadequado. Assim como eu também, muitas vezes também me sinto inadequado. Mas minha oração nesta noite para mim e para você é que essas crises pessoais não nos impeçam de servir a Deus. Que nestes momentos possamos lembrar do Salmos 23, do Senhor, que é o nosso pastor, que está sempre ao nosso lado em tempos de crise, sejam elas externas ou internas. Que unge a nossa cabeça, que o seu amor e bondade nos acompanham. E este pastor, ele é Jesus, um pastor presente nos momentos de crise da nossa vida. Por isso, não tenhamos medo. Deus está conosco. A palavra final de Deus ao seu povo não era de juízo, mas de uma nova aliança. Em Jeremias 31 diz, estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Em Cristo, somos servos em crise, anunciando a mensagem da reconciliação. O povo nos dias de Jeremias acreditava em Deus, amavam o templo, porém, simultaneamente, eles também amavam os seus pecados. Misturavam adoração com fidelidade a outros deuses. Nada diferente nos dias de hoje. Atualmente, ouvimos mensagens editadas de acordo com os desejos do nosso coração. A mensagem é bela, mas a verdade é fatal. Não confronta e não conduz ao arrependimento. Em um mundo em crise, Deus nos chama a ouvi-lo. Deus nos diz, não tenha medo. Deus nos capacita e é Deus que nos encoraja. Precisamos de coragem, irmãos. Coragem para anunciar o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem a este mundo. Precisamos de Deus para enfrentar as nossas crises e ter nossas forças restauradas. Precisamos de Deus para servir em crise. Talvez você esteja passando por uma crise financeira, emocional e até mesmo de fé.
mas creia que o mesmo Deus que chamou Jeremias, hoje convida eu e você para confiarmos nele e sermos servos em meio à crise. Oremos. Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra que nos foi revelada a nós, que através da tua palavra o Senhor falou, Pai, a cada um nessa noite, Pai. Oro para que em tempos de crise, Pai, o Senhor nos ajude a cada dia a sermos servos, Pai. O Senhor, mais do que ninguém, é aquele Deus que sonda os nossos corações, é o Deus que conhece como as batalhas que cada um de nós tem enfrentado. E eu oro, Pai, pedindo que o Senhor restaura a vida de cada um, que o Senhor restabeleça, Pai, as forças e que a cada dia, Deus, nós possamos sermos servos anunciando a mensagem da reconciliação, que a cada dia a sua própria palavra nos reconcilie uns com os outros e o Senhor possa continuar agindo em nós, apesar de nós, através de nós. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.